Pai do Senhor, jovens, a paz do Senhor, igreja, irmãos amados, todos os que estão assistindo essa aula, seja daqui de Sumaré, seja de São Paulo, seja de qualquer canto do Brasil, a paz do Senhor. Eu ministro aula para os jovens, para a classe Isaac, então eu volto um pouquinho mais para os jovens. Então, paz do Senhor, jovens. Mas você que se considera um jovem, paz do Senhor para você também. Hoje é a lição de número 9. Tá? José, um jovem temente a Deus. Eu não sei se essa é a última aula, se não me falha a memória, é a última desse semestre, depois começa outro trimestre, né? E nós estamos atrasados com essas aulas, mas provavelmente essa seja a última, mas se não for eu ministro as outras, não tem problema não, tá? Domingo que vem é certeza que terá a próxima aula, tá bom? A não ser, se o Senhor nos levar. É tudo da vontade dele, né? Está tudo nas mãos dele. Então hoje nós vamos continuar falando sobre José. E hoje o tema é José, um jovem temente a Deus. José, um jovem temente a Deus. Versículo do dia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Fica em Salmos 111, 10. Então, focando aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá bom? O objetivo da lição é conceituar a palavra temor, compreender os aspectos sobre o temor de Deus, explicar as bênçãos de quem teme a Deus, tá? Então, vamos focar de novo aqui qual que é o objetivo da lição. Objetivos da lição: conceituar a palavra temor, compreender os aspectos sobre o temor a Deus, explicar as bênçãos de quem teme a Deus. Verdade aplicada é: o temor a Deus nos leva a entender nossa dependência dele. Momento de oração. Oremos para que o temor, respeito, reverência e submissão a Deus seja permanente em nossa vida. Então, para nós entender o que é temor. Temor não é medo, tá? Medo é uma coisa, temor a Deus é outro. Então, temor a Deus, medo de Deus, não é medo de Deus, tá? É temor. A palavra temor no Velho Testamento quer dizer respeito, reverência, submissão. Então, vamos colocar assim, a reverência do Senhor é o princípio da sabedoria. O respeito do Senhor é o princípio da sabedoria. A submissão ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando se fala temor, não é um temor de medo de Deus, mas é um temor de respeito, submissão, entendeu? Reverência. Então, isso se enquadra na palavra temor. Essa palavra temor, por muitos anos, foi confundida realmente com medo, né? Medo de Deus. Então ficava naquele negócio de um Deus castigador. Aprendia, olha, não faz isso que Deus castiga, não faz isso que Deus não gosta e vai te castigar. Você vai ver, Deus vai te castigar. Não é isso, Deus é um pai amoroso, não é um pai castigador. Ele fala aqui sobre temor de reverência, temor de respeito, de submissão, tá bom? E fala sobre a sabedoria. Então nós vamos falar sobre a reverência a Deus, o princípio da sabedoria. Sabedoria também é outra palavra muito fácil de confundir com inteligência e fácil de confundir com conhecimento, né? Conhecimento é a pessoa que decora bastante coisa, então ela tem um conhecimento. Por exemplo, ela decora várias capitais, ela decora onde tem vários versos da Bíblia. Já que é uma EBD, uma escola bíblica dominical, então nós vamos falar um pouquinho sobre, Bíblia. Então a pessoa tem conhecimento, sabe tudo que está escrito dentro da Bíblia. Ela conhece, ela decorou. Aí, mas e a inteligência? Inteligência é quando ela decora e aplica. Então ela conhece e aplica. Isso é uma inteligência, ele conhece e aplica.
Ou, por exemplo, um professor de teologia, alguma coisa assim, ele conhece e aplica. Agora, sabedoria é quando você aplica isso no seu dia a dia, sabe julgar, né? A sabedoria é quando você sabe julgar a situação de uma forma, onde que você não vá trazer malefícios para si mesmo. Então, isso é uma sabedoria. Então, você pode ter conhecimento, mas está fora da igreja. Você pode ter inteligência, que é saber e aplicar, mas está fora da igreja. Mas como, Eliezer, você conhece a Bíblia, aplica e está fora da igreja? Por exemplo, não matarás. Conhece um assassino, fala, ó, não posso matar, mas está fora da igreja. Agora, sabedoria, mesmo que você conheça pouco, mas o pouco que você sabe, você aplica, você é sábio. Ah, mas assim, o irmão conhece muito pouco, mas ele se converteu ao Senhor, então a sabedoria já está aí. Como eu falei, é bem linear todas elas, não há tempo de se aprofundar muito com isso, mas já dá para você entender. Conhecimento é decoração, inteligência é saber e aplicar, sabedoria é julgar de uma forma exata nos conceitos de Deus, não é mesmo? Então vamos para a introdução, ó. Diz assim: é interessante a maneira como José se relaciona com Deus. Em nenhum momento ele pleiteia para si aquilo que é de Deus, né? Então, você vê que José, ele tem um relacionamento com Deus que ele não se coloca à frente de Deus. Ele não vai à frente de Deus. Ele está com Deus, mas Deus é o responsável por tudo. Deus é quem brilha, não é José, né? Você vê Absalão tenta falar com Deus assim, olha, se eu assentar no trono do meu pai, eu adoro a ti, né? Se eu assentar, né, no lugar do meu pai, se eu for rei de Israel, eu adoro a ti. Ou seja, ele coloca primeiro a vontade dele para depois fazer a vontade de Deus. José não. José, ele deixa, né, a vontade dele para fazer a vontade de Deus. Então ele coloca Deus como principal. Então a relação de José com Deus é bem interessante. Ele não questiona, né? Ele vive aquilo, ele sabe que Deus tem algo de bom para ele. Conceituando a palavra temor, se você quiser dar uma acompanhada, Provérbios 3, 7 e 8, né? Temer a Deus e apartar-te do mal. Fala, né? Fala essas coisas, que é o temor a Deus, né? Que é a reverência a Deus, que é a submissão a Deus e apartar do mal. Foi o que José fez. Ele tinha o temor a Deus e ele apartou-se do mal quando aquela mulher, né, agarrou e ele teve que sair correndo. Então José, você vê que ele se achegava a Deus, se apartava do mal, né? Conceito da palavra, vamos dar uma lida aqui rapidinho. Ó. Há pessoas que acham que temer a Deus significa ter medo de Deus. Na realidade, temer a Deus é saber de sua santidade, sua glória, reverência e sua presença. Temor também pode ser entendido como respeito e submissão. Temor não é medo, como eu vinha falando, né? Deus não é um ser castigador, como a gente estava falando. O conceito do temor antigo, né? Aí começa a falar que no Velho Testamento tinha uma palavra grega para isso, que vai aparecendo. Então, na tradução, muitas palavras que você traduz não tem, assim, uma palavra exata para aquilo, né? Não tem uma palavra. O nosso português mesmo, ele é um português muito confuso. Se você trazer uma pessoa aqui, por exemplo, você ensina para ele o que é manga, né? Aí você mostra uma fruta manga. Ah, isso aqui é uma manga. Aí ele vai aprender que a palavra manga significa aquela fruta. Aí de repente você pega e fala assim, rasguei a manga da minha camisa. Então, olha as confusões que traz para trazer uma tradução. Como que uma tradução... Então, uma palavra, muitas vezes, significa várias coisas. E, às vezes, na palavra traduzida, não tinha uma palavra exata para aquilo. Isso colocou temor. Então, quando traduzido do Velho Testamento, diz aqui, ó, no Antigo Testamento do hebraico, perdão, falei grego, mas é hebraico, no Antigo Testamento do hebraico, nós temos o substantivo, que fala
virá, né? Virá, deve ser essa a forma de falar. Que aparece 45 vezes. Então, temor tem, na tradução do hebraico, não quer dizer medo. Talvez a palavra que mais deu certo para isso seja, né, temor, mas não exatamente temor de medo, tá bom? Então, muitas coisas, na tradução, eles usam a palavra que mais chega perto. Por exemplo, saudades. Saudades é uma palavra bem português brasileiro, né? Português brasileiro. Em outros lugares é nostalgia. Né? Então é difícil usar essa palavra saudades para expressar, né? Nós conseguimos achar uma palavra que expressa muito melhor, né, o que sentimos. Saudades, em outros lugares, nostalgia. Em outros lugares, nostalgia para nós é lembrar de alguma coisa para trás. Saudade para nós é realmente saudade de alguém, né? De alguma coisa. O conceito de temor no Novo Testamento. Já no Novo Testamento, né, encontramos a expressão phobos, significa a reverência que existe quando estamos diante de uma divindade. Então, já falando no Novo Testamento, a reverência, né, no Antigo Testamento se falava, né, sobre que aparece 5, geralmente usado referia respeito ao indivíduo, né? Deve estar diante de alguém infinitamente superior. Então, no Velho Testamento a palavra era virá, que quer dizer respeito com o indivíduo que é infinitamente superior a você. E no Novo Testamento quer dizer phobos, que significa a reverência que existe quando estamos diante de uma divindade. Então já simplificou melhor. Então, diante de uma divindade, nós temos isso, né? Que é a reverência, que quer dizer temor. O temor na dependência do Senhor, tá? Se você quiser acompanhar, Salmo 34:7 diz assim, né? Que relata: quem teme a Deus tem proteção, simplificando, né? O temor na dependência do Senhor. A maneira como José se portava diante dos dons divinos demonstra o temor que ele devotava a Deus de seus pais. A história do patriarca, contadas por Jacó, gerou José respeito e confiança total em Deus. Então, José ali assentado com seu pai, José, né, assentado ali ouvindo o seu pai, e o seu pai explicando para ele quem era Deus na vida do seu pai, né? E ele começou a entender quem era Deus, ele começou a ter reverência. Então, provavelmente Jacó ali contou que tudo que ele passou, falou de Betel, né, dos anjos subindo e descendo, falou da briga do Vale de Jaboque. Então, ele deve ter contado tudo aquilo ali, e ele começou a temer a Deus, a entender que quando Deus tem algo na vida da pessoa, ele vai se cumprir. Então, é o temor. E José, ele se colocou na presença de Deus. Ele falou: não vou pecar. O temor a Deus frente à conduta. Tem um pedaço aqui que fala pecar contra Deus. Ele falou assim: não estou disposto a pecar contra Deus. Então, ele tinha esse temor. Ele: não estou disposto a pecar contra Deus. Ele segurou, né, a sua fidelidade a Deus. Ele não deixou roubarem a fidelidade que ele tinha para com Deus. Deus, ele é um pai amoroso, ele é um pai que perdoa. Olha bem, você não está condenado, vamos dizer assim. Tem muita gente que acha assim: não, eu pequei e eu não tenho mais salvação. Enquanto há fôlego de vida, há salvação. Ah, mas quem pode perdoar? Deus. Existe coisa que vocês têm que chegar a Deus e pedir perdão. Ah, mas eu vou conversar com o pastor. Converse com o pastor. Ah, eu vou conversar com o meu líder. Converse com o seu líder. Agora, se alguém chegou para falar para você, você não tem mais salvação, é mentira. Está sendo usado pelo inimigo. Todos nós temos salvação. Você chegue, se você tem filhos, pense, você é capaz de perdoar um filho? Sou capaz de perdoar um filho.
Então, por que Deus não vai te perdoar? Se você não tem, vê o trato, né, de um pai amoroso com um filho. O pai, ele perdoa o filho. Então, por que Deus não lhe perdoaria? Então, se alguém falar que você não tem salvação, mentira do diabo, tá? E se você acha que você não tem salvação, você está enganado. Você tem salvação. Mas eu pequei. Vá para a igreja. Ah, mas eu estou em pecado. Vá para a igreja. Né? Se você está saudável, você não precisa ir para o hospital. O hospital é um lugar de quê? De gente doente. Igreja não é um lugar de gente perfeito. Se fosse lugar de gente perfeito, a igreja era vazia. Todos que estão na igreja não é perfeito. Então, pecar é algo que pode acontecer na sua vida, que vai acontecer na vida. Agora, você se afastar de Deus é uma opção sua e não de Deus, tá? A Bíblia fala que nós nos afastamos de Deus, não é Deus que se afasta de nós. José aqui, ele falou, não estou disposto a pecar. Ele conseguiu manter a sua fidelidade. Tá? Ele conseguiu manter sua fidelidade e o Senhor o abençoou por isso. Tá? Diz aqui, mais no final aqui, fala assim, ó, em nossos dias não é diferente. Vivemos um mundo de facilidade, dos sigilos das redes sociais, das coisas escondidas. Mas precisamos ter a atitude de José e o discernimento do salmista quando diz, para onde me irei do teu espírito? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então, o Senhor está em todo lugar. Não é porque está sem ninguém olhando que você está fazendo e ninguém está sabendo. O Senhor está sabendo. Então, você não deve achar que tudo está encoberto. Fazer como Moisés, enterrar na areia. No primeiro vento, descobrir o cadáver. Pecado escondido em cova rasa acaba sendo descoberto. Mas, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra do verso. Volte ao Senhor, tá? Ah, irmão, eu não consegui ser como José. Zera a contagem e começa dali. Hoje eu passei na frente de uma empresa e estava lá. Estamos há tanto tempo sem acidentes, né? Talvez essa plaquinha nós temos que ter ela mentalmente, né? Conseguir segurar, né, de pecar. Estamos tanto tempo sem pecar. É uma observação, parece que absurda, mas precisamos sim saber que o Senhor não é castigador. O Senhor é a essência do amor, né? Então, José conseguiu e ele continuou no seu temor. Você não conseguiu? Zera a tua vida e começa de novo dali. O temor de um servo diante dos seus dons, né? O temor de um servo diante dos dons. A interpretação não era fruto de exercício mental ou adivinhação. As interpretações não eram fruto de um exercício mental ou adivinhações. Daniel, que chega a dizer que nem sábio ou astrólogo ou adivinhos pode saber, mas somente o verdadeiro Deus que revela os seus segredos. Daniel 2, 27 e 28. Aqui fala sobre a interpretação de José. José interpretando os sonhos, né? Isso é dom de Deus, né? Que fala assim, a interpretação não era fruto de exercício mental. Então, o Senhor deu a ele aquela interpretação. Gente, se o Senhor não te deu, não saia espalhando, né? Tem um filme, tá na Netflix, que chama Caminhos da Fé, se não me engano, de um pastor norte-americano, é uma história real, que ele fala que teve uma visão e começou a pregar aquilo, e graças àquilo muita gente se desviou ou abandonou a igreja. É lógico, a Netflix tenta romantizar o negócio, colocar ele como herói, mas a gente que conhece a palavra vê que não é. Então nós temos que ter muito cuidado sobre alguma coisa, né, que achamos que está correto e saímos entregando. Leia, estuda, compartilha, vê se realmente é isso, tá? Não saia nas redes sociais atacando, jogando. Muitas vezes tem crente na rede social que ele
mais espalhador de alma do que junta alma. Por quê? Ele está na rede social mais criticando a igreja do que tentando buscar alguém para dentro da igreja. Isso é um perigo. Geralmente eu excluo esses aí. Ah, o irmão fulano, mas veio lá só o irmão fulano falando mal da igreja. Então esse daí eu excluo. Aí um dia o irmão perguntou por que eu faço isso. Falou assim, porque ele está fazendo um desserviço à igreja. Ele está mais colocando gente para fora da igreja do que colocando para dentro. Então nós precisamos ter muito cuidado sobre a gente usar a Deus e Deus nos usar. Muitos usam a Deus, tá? E alguns Deus usa. Então nós temos que entender que Deus nos usa quando Ele quer, que nós somos uma ferramenta na mão dele, né? Ele é o obreiro principal. Ele é o profissional principal, vamos dizer assim. Nós somos apenas a ferramenta. Então, eu não tiro um parafuso com um martelo. Do mesmo jeito que eu não prego um prego com uma chave de fenda. Então, a ferramenta que Deus quer usar, Ele usa na hora que Ele quiser e bem entender. Então, como nós estávamos falando, tem muita gente que quer usar esses dons para benefício próprio. Porque profetizou algumas vezes, acha que tem que ser sempre um profeta, tem que profetizar para todo mundo. E muitas pessoas também querem sugar o profeta. Pega a fila e achando que o profeta... Gente, não use o seu dom, né, o seu talento para benefício próprio. Primeiro, não é seu, Deus te deu, entendeu? Não é que não seja seu. Você é usado para isso, mas não é para seu benefício, não é para você, né? Tem gente que acha que é tão humilde, eu sou tão humilde que eu deixo até o sol brilhar junto comigo, né? Falsa humildade. Então nós temos que tomar cuidado. O dom não é para a sua glória, o dom é para a glória de Deus. O seu talento não é para a sua glória, mas é para a glória de Deus. José não foi para a glória dele, mas foi para a glória de Deus. O que José foi usado não foi para ele se destacar, mas foi para destacar o benefício que Deus tinha para com Israel. Então ele foi um instrumento usado naquele momento. E nós temos que entender que o Senhor nos usa quando Ele quer. O Senhor trabalha em nossa vida quando Ele quer. Não, eu tenho que, toda vez que eu pregar, o fogo tem que descer. Toda vez que eu pregar, a igreja tem que pegar fogo. E você vê a forçação de barra muitas vezes com isso. Então, o que Deus lhe deu, entregue. A palavra nunca volta vazia. Então, você não está ali para ser destaque em lugar nenhum. Você está ali para ser usado. O martelo não pode ter mais destaque do que o obreiro, do que o carpinteiro, não é mesmo? O temor e suas aplicações em nossa vida. O homem mais sábio que já existiu, Salomão, pontua uma série de benefícios que o temor a Deus pode trazer para a nossa vida. O salmista também enumera algumas certezas, e na vida de José podemos perceber o cumprimento de todas elas. Então, você vê ali que Salomão podia pedir muitas coisas, mas pediu sabedoria, né? E começamos a ver. Então fala assim, 3:1. O temor do Senhor livra dos laços da morte, né? Então o temor do Senhor nos livra do laço da morte. Se você for pegar, analisar o fato, por exemplo, o temor do Senhor nos livra dos laços da morte. O crente, ele frequenta lugares abençoados. O crente, ele cuida do seu corpo, né? Não destrói o templo do Espírito Santo. Essa doença que veio agora, a doença que ninguém tem certeza sobre ela, né? Ninguém tem muita certeza e não tem como você cravar nada. Mas sabemos que quem tem um histórico de... não quero falar atleta, mas um histórico de uma imunidade, uma boa imunidade, que se cuida um pouquinho melhor, que tenta, né, cuidar um pouquinho mais da sua saúde, você vê que essa doença já não é tão agravante. É lógico que tem casos e casos, por favor, entenda, ninguém tem certeza nenhuma dessa doença.
mas existem casos e casos. Então a gente precisa estar sempre atento, sempre cuidando. Ah, mas o meu propósito não é aqui na terra, é lá no céu. Certo, mas nós como mordomos temos que administrar o que o Senhor nos dá. Né? Tem uma frase que martela a minha cabeça, né? Que é até né, quem né, falou, talvez eu não concorde com todas as ideias dele, mas um fato é que quem se adapta sobrevive. Né? Então nós precisamos nos adaptar. Então temer ao Senhor também é andar segundo Ele nos pede, para que Ele nos livre do laço da morte. Eu não posso passar um sinal vermelho, eu sei disso. Se eu passar um sinal vermelho é capaz de acontecer um acidente. É o Senhor me livrando do laço da morte porque eu temo a Ele. Então nós precisamos temer ao Senhor. Ah, mas o Senhor levou fulano muito cedo. Propósito do Senhor, nós não temos que nos meter. Né? Nós não temos que julgar. O Senhor sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Uma vez eu estava num velório, foi muito triste, muito triste. E onde um rapaz né, partiu e nós estávamos ali, fizemos o culto. Né? O rapaz partiu muito cedo e o pai dele desesperado, o pai dele não servia o Senhor, falou assim: Senhor, se o Senhor ressuscitar meu filho, eu sirvo o Senhor a minha vida inteira. Só que era aquilo, o filho dele até algumas horas atrás estava vivo. Por que ele não serviu ao Senhor por agradecimento aos filhos, alguma coisa assim? Então nós não podemos, é lógico, eu só pensei nisso, nunca que eu vou falar isso num velório, eu morro de medo, né, de ser uma pessoa desagradável, né? Então essas coisas nós temos que ouvir e ficar quieto num momento de tristeza tão grande. Então nós precisamos entender que o Senhor nos livra de muitas vezes, porque nós tememos a Ele, nós temos temor ao Senhor. E se Ele quiser nos levar também, vamos estar num lugar muito melhor. Né? Nós não perdemos com a morte, nós ganhamos com a morte. Temor e sabedoria para administrar. Então vou ler aqui. Outro ponto a destacar é a sabedoria que José tinha para administrar. Em todos os lugares por onde passou, houve prosperidade e benevolência de Deus na vida das pessoas. O próprio faraó ficou maravilhado, a ponto de exclamar: onde acharíamos homem como este? Então, só até aqui, a gente vê que, né, que benção, a sabedoria de José para administrar. Realmente, ele foi para a casa de Potifar, administrou a casa de Potifar, foi uma benção, né? Eu tenho certeza absoluta que foi uma benção a casa de Potifar. Ele foi para o cárcere, ele administrou o cárcere, e tenho certeza que foi uma benção. Até que ele foi colocado para administrar todo o Egito. Então você vê, né? A pessoa quer administrar uma coisa grande e nunca começou a administrar nenhuma coisa pequena. A pessoa não dá conta de si próprio, né? E quer administrar coisas maiores. Mas o temor ao Senhor é essa diferença. Ele nos dá esse conhecimento de administração. Porque somos justos. Né? Não adianta também você agradar a maioria e a minoria te derrubar. Então tem que ser justo. Isso José era. Ele administrava com justiça. E ele, temente a Deus, fez essa grande diferença. Tá? Então, entenda que José, na sua juventude, temendo a Deus, fez grandes proezas, fez grandes coisas maravilhosas. Conclusão. José nos mostra que vale a pena dedicar nossa vida inteiramente a Deus, honrando-o com o nosso comportamento e atitudes, né? Honrando-o com nossos comportamentos e atitudes. Comportamento e atitude, né? Nós colocar na mão do Senhor nossas atitudes, colocar nosso comportamento, mostrar que nós nos comportamos. Mas é aquilo, aonde você estiver, Deus lá está. Aonde você estiver, Deus lá está.
Então, não adianta achar, não, mas aqui eu tô, ninguém... Não é se moldar ao ambiente, tá? José estava numa terra distante, ele podia fazer o que ele quisesse e bem entendesse, mas ele sabia que Deus lá estava, né? Ele não se comportava de um jeito lá nas terras do pai dele, de outro jeito lá no Egito. Aonde ele estava, ele se comportava com temor a Deus. Que nós sejamos assim, nos comportamos com temor a Deus. E deixe, né, quem achar que isso é feio, que é estranho, que deixe que ache, não é mesmo? Se comporte, seja uma pessoa agradável de estar, né, na sua presença, assim, que você seja uma pessoa que as pessoas gostem de estar por perto. Mas não porque você fala o que elas querem, né, ouvir, mas porque você é uma pessoa agradável, do seu jeito. Né? Que o Senhor dê esse entendimento a você, que você seja uma pessoa agradável, temente a Deus, e aonde você estiver, a presença do Espírito Santo esteja também, agradando primeiramente a Deus, né? E as outras coisas o Senhor nos dá graça. Amém? Deus abençoe, meus queridos, Deus abençoe Pastor Fábio, tá? Deus abençoe a todos. Compartilhe este link, mande para os seus amigos, pergunte, né, se eles estão indo na escola dominical. É lógico que eles vão falar que não, porque não pode, mas fala. Então a escola dominical vai até você. A escola dominical agora é escola dominical, escola da segunda-feira, da terça, da quarta, porque o vídeo sempre está lá. Use isso no seu dia a dia, temor a Deus. Espera aí, que acenda uma luz na sua cabeça, uma luz vermelha, uma luz amarela, uma luz verde. Você entender posso, não posso, é bom eu tomar cuidado. Que essa luz sempre seja, né, que esse farol sempre acenda na sua mente e você tenha o temor ao Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço, saudade de vocês, da sala de aula. Creio que logo nós estaremos tudo junto. Vamos orar um pelos outros, entregar os nossos irmãos, né, nas nossas orações. Muito obrigado, Deus abençoe, tchau, tchau.